Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. Hoje nós vamos começar em Hebreus capítulo 7, versículo 20, observando vários pontos importantes do versículo 20 ao 25. E no final da mensagem darei a resposta à pergunta 770. Quando olhamos para esse texto de Hebreus capítulo 7, continuamos com a ênfase na superioridade de Jesus, como ele é um sacerdote superior. Ele apresenta para nós também uma aliança superior. E assim, um ponto que vai ser desenvolvido ao longo do resto do capítulo 8 também. Vamos começar com a leitura do texto e depois algumas perguntas para entender bem os pontos principais. Hebreus capítulo 7, começando no versículo 20. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E nossa primeira pergunta sobre esse texto: qual grande diferença entre sacerdotes é destacada nos versículos 20 e 21? Observando novamente o que tem nesses versículos, ele disse que os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento. E ele cita novamente a profecia de Salmo 110, dizendo: o Senhor jurou, você é sacerdote para sempre. Então, a grande diferença destacada é justamente na questão de juramento. 8 versículos no livro de Hebreus falam de jurar ou juramento. É interessante que citam 3 juramentos diferentes feitos por Deus. Deus jurou que os israelitas rebeldes não entrariam no descanso preparado. Assim, capítulo 3, versículo 18, e capítulo 4, versículo 3. Ele fez outro juramento quando abençoou Abraão e seus descendentes. E Hebreus 6, 13, 16 e 17 falam sobre este juramento. E agora o juramento enfatizado é que ele jurou que Jesus seria sacerdote para sempre, aqui nos versículos 20 e 21, citando a profecia de Salmo 110. Juramentos importantes, e Deus sempre cumpre sua palavra. O juramento é uma maneira de mostrar com mais firmeza ainda que a promessa seria cumprida. E agora que identificamos Jesus como o sacerdote superior, ele serve como fiador ou garantia de quê? A resposta vem no versículo 22, que diz: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ponto super importante que ele vai continuar desenvolvendo nos próximos textos. Qual outra grande diferença entre sacerdotes é destacada nos versículos 23 e 24? E aqui, frisando o texto, diz: os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, a grande diferença aqui é que a antiga aliança está vinculada à morte, porque os sacerdotes, sendo seres humanos, morriam. E assim, aquela aliança também não permanece. A nova aliança está vinculada à vida de Jesus, e assim permanece com o sacerdócio imutável. Uma diferença entre sacerdotes, vida e morte, e uma diferença entre alianças, aliança permanente e aliança temporária. Um contraste muito importante
para mostrar que a nova aliança de Jesus é muito superior à aliança do Antigo Testamento. E a próxima pergunta: o que Jesus pode fazer que os sacerdotes levíticos jamais conseguiam? E aqui, o ponto principal, talvez, para nós, diz no versículo 25, ele pode salvar totalmente. E ele vive para sempre interceder por nós. Ele tem esse papel constante, permanente, e assim continua agindo para nossa salvação, sempre. Vamos encerrar com algumas observações e conclusões sobre esse texto de Hebreus 7, do versículo 20 a 25. O sacerdócio de Jesus é superior porque se baseia em juramento, porque traz aliança superior, porque Jesus venceu a morte, porque ele vive para interceder para sempre e porque Jesus pode salvar totalmente. Que bênção que nós temos nesse novo, superior e eterno sacerdote, Jesus. Agora, a prometida resposta à pergunta 770. A família do profeta Jeremias morava em que cidade? Alternativas: A. Samaria, B. Belém, C. Anatote ou D. Jericó. A resposta certa, alternativa C. Anatote, conforme diz Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote foi uma cidade dos levitas que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, no território de Benjamim. E a pergunta 771. O nome de qual dos apóstolos significava gêmeo? Alternativas: A. André, B. Tomé, C. Tiago ou D. João. Verifique sua resposta no final do próximo podcast de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus venceu a morte. Jesus é sacerdote para sempre. Deus jurou que ele seria sacerdote para sempre. E por isso, ele é capaz de salvar totalmente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.